Momô e o Senhor do Tempo, ou a extraordinária história dos ladrões de tempo e da criança que trouxe de volta às pessoas o tempo roubado. Um conto-romance, por Mihaela Ende. Tradução Mônica Stael, editora Martins Fontes, canal Le Conde. Terceira e última parte, As Flores das Horas. Capítulo 19. Os sitiados precisam tomar uma decisão. Uma voz sussurrava. Devagarinho, Momô emergiu das profundezas de seu sono sem sonhos. Sentia-se maravilhosamente revigorada e descansada. A menina não teve culpa, ela ouviu a voz dizer. Mas você, Cassiopeia, por que fez isso? Momô abriu os olhos. Mestre Ora estava sentado à mesinha na frente do sofá. Olhava com expressão fechada para o chão, onde estava a tartaruga. Você não supôs que os homens cinzentos poderiam segui-las? Apenas sei com antecedência, apareceu nas costas de Cassiopeia. Não suponho. Mestre Ora sacudiu a cabeça e suspirou. Ah, Cassiopeia, Cassiopeia. Às vezes você também é um enigma para mim. Momô sentou-se. Ah, nossa querida Momô acordou, disse Mestre Ora amável. Espero que você esteja se sentindo bem de novo. Muito bem, obrigada. Desculpe eu ter caído direto no sono. Ora, não se incomode com isso. Está tudo bem, não precisa explicar nada. Cassiopeia já me contou tudo o que não pude ver com meus óculos de visão global. O que aconteceu com os homens cinzentos? Mestre Ora tirou do bolso um grande lenço azul. Eles nos cercaram a casa de lugar nenhum por todos os lados. Ou melhor, chegaram mais perto que conseguiram. Mas eles não podem entrar aqui, não é? Não. Você mesma viu que, ao chegarem ao Beco do Nunca, eles se dissolvem em nada. Como é que isso acontece? É a contracorrente do tempo. Você sabe que lá é preciso fazer tudo ao contrário, não é? Em torno da casa de lugar nenhum, o tempo corre ao contrário. Normalmente o que acontece é que o tempo entra na pessoa. Assim a pessoa fica cada vez mais velha, pois há cada vez mais tempo nela. Mas no Beco do Nunca, o tempo sai dela. Pode-se dizer que a pessoa fica mais jovem quando o percorre. Não muito mais jovem, é claro. Apenas o tempo que levou para percorrê-lo. Não reparei nisso. Bem, para um ser humano isso não significa muito, pois ele é muito mais do que o tempo que contém. Mas para os homens cinzentos é diferente. Eles se constituem apenas de tempo roubado. E esse tempo sai deles quando entram na contracorrente do tempo, tal como o ar sai de um balão que estoura. Só que do balão resta pelo menos o invólucro, ao passo que deles não sobra nada. Momô pôs-se a refletir intensamente. Não seria possível fazer todo o tempo correr ao contrário? Perguntou ela depois de alguns momentos. Quer dizer, só por alguns instantes? Todas as pessoas ficariam um pouco mais jovens, o que não teria importância, e os ladrões de tempo se dissolveriam em nada. Não seria possível fazer todo o tempo correr ao contrário? Mestre Ora sorriu. De fato seria bom, mas infelizmente não é possível. As duas correntes estão em equilíbrio. Se uma fosse eliminada, a outra também desapareceria. Então, não haveria mais tempo. Mestre Ora se calou e empurrou os óculos de visão global para a testa. Isto é, murmurou ele, levantando-se e andando de um lado para o outro, mergulhado em seus pensamentos. Momô observava-o admirada, e Cassiopeia também o acompanhava com o olhar. Afinal, ele voltou a sentar e lançou para Momô um olhar perscrutador. Você me deu uma ideia.
mas não depende só de mim colocá-la em prática. Dirigiu-se então à tartaruga que estava a seus pés. Cassiopeia, minha cara, na sua opinião, qual é a melhor coisa que se tem a fazer durante um circo, hã? Tomar café da manhã, foi a resposta que apareceu na carapaça da tartaruga. É, também é uma boa ideia. No mesmo instante, a mesinha apareceu arrumada para a refeição. Ou será que já tinha sido preparada antes, sem que Momô o tivesse notado? De qualquer modo, lá estavam novamente as xicrinhas de ouro e todo o resto do café da manhã, com seu brilho dourado. O bule com chocolate fumegante, o mel, a manteiga, os pãezinhos crocantes. Desde sua primeira visita, Momô pensava muitas vezes com saudade naquelas coisas deliciosas e imediatamente começou a comer, com muito apetite. Parecia que estava tudo mais gostoso ainda do que da outra vez. Além disso, também Mestre Ora lançou-se à refeição com muito apetite. Eles querem que você lhes dê todo o tempo de todas as pessoas, disse Momô depois de alguns instantes mastigando e com as bochechas cheias. Mas isso você não vai fazer, não é mesmo? Não, minha menina. Isso não vou fazer nunca. O tempo começou em determinado momento e vai acabar em determinado momento, mas só quando as pessoas não precisarem mais dele. De mim, os homens cinzentos não vão conseguir um só instante de tempo. Só que eles dizem que poderão obrigar você a isso. Antes de continuarmos a conversa, disse ele muito sério, quero que você mesma os observe. Tirando seus pequenos óculos dourados, Mestre Ora os entregou a Momô, que os colocou. No começo, ela só viu uma confusão de cores e formas, que a deixaram tonta, como da primeira vez. Mas dessa vez passou depressa, e seus olhos logo se adaptaram à visão global. Então ela viu o exército dos sitiantes. Ombro a ombro, lá estavam os homens cinzentos, em intermináveis fileiras cerradas. Não se alinhavam apenas à entrada do Beco do Nunca, mas estendiam-se mais além, formando um grande círculo que abrangia toda aquela região da cidade com as casas brancas como neve, cujo centro era a casa de lugar nenhum. Não havia uma só brecha no cerco. Momô, no entanto, notou uma outra coisa, algo muito estranho. Primeiro pensou que as lentes dos óculos de visão global estivessem embaçadas ou que ainda não estivessem enxergando com nitidez, pois uma estranha névoa tornava indistintos os contornos dos homens cinzentos. Verificou depois que a névoa nada tinha a ver com as lentes dos óculos ou com seus olhos. Levantava-se das ruas de onde eles se encontravam. Em alguns lugares já era densa e opaca. Em outros estava apenas começando a se formar. Os homens cinzentos permaneciam imóveis. Cada um tinha o chapéu coco na cabeça, a pasta cinzenta chumbo na mão e o charuto aceso na boca. Mas a fumaça não se dispersava, como acontecia normalmente. Ali, onde não havia sequer uma brisa, naquele ar vítreo, formava véus resistentes como teias de aranha, cobrindo as ruas e subindo pelas fachadas das casas brancas como neve, estendendo-se em longas flâmulas. Depois concentrava-se em nuvens verde-azuladas viscosas, que iam se acumulando devagar, mas persistentemente, envolvendo a casa de lugar nenhum por todos os lados, como um muro que fosse crescendo cada vez mais. Momô também observou que de tempos em tempos chegavam mais homens cinzentos, para ocupar o lugar daqueles que iam se dissolvendo. Por que estaria acontecendo tudo aquilo? Qual seria o plano dos ladrões de tempo? A menina tirou os óculos e olhou para Mestre Ora com ar de interrogação. Já viu o suficiente? Então me dê os óculos, por favor. Enquanto os colocava, continuou. Você perguntou se eles poderiam me obrigar a alguma coisa. A mim mesmo, como você sabe, não serão capazes de atingir. No entanto, poderiam fazer cair sobre as pessoas uma desgraça pior do que qualquer outra coisa que tenham feito até agora. E estão tentando me pressionar com essa ameaça. Coisa pior? Disse Momô assustada.
Mestre Ora confirmou, meneando a cabeça. Eu distribuo para cada pessoa o tempo que lhe cabe. Isso os homens cinzentos não podem impedir. Também não podem se apropriar do tempo concedido por mim. Mas podem envenená-lo. Envenenar o tempo? Perguntou ela perplexa. Com a fumaça de seus charutos. Você já viu algum deles sem aquele pequeno charuto cinzento na boca? Certamente. Pois sem o charuto, deixariam de existir. Do que são feitos esses charutos? Certamente você se lembra das flores das horas, hein? Naquela ocasião, ele disse que cada ser humano tem dentro de si um templo dourado do tempo, pois cada um tem coração. Quando as pessoas deixam os homens cinzentos entrarem nesse templo, eles vão tirando pedaços da flor. Mas as flores das horas, que são arrancadas dessa maneira do coração das pessoas, não podem morrer, pois na verdade elas nunca murcharam. Também não podem viver, já que foram separadas de seus verdadeiros donos. Elas se empenham com todas as fibras do seu ser para voltar às pessoas a quem pertencem. Momô ouvia com a respiração suspensa. Você precisa saber, Momô, que o mal também tem seu segredo. Não sei onde os homens cinzentos guardam as flores das horas roubadas. Só sei que as congelam através de sua própria frieza, tornando-as sólidas como pequenas taças de cristal, impedindo assim que elas voltem. Em algum ponto, profundamente escondidos sob a terra, deve haver gigantescos depósitos, onde fica todo o tempo congelado. Mesmo lá, as flores das horas não morrem. As faces de Momô ardiam de indignação. Os homens cinzentos vão continuamente se abastecer nesses depósitos. Arrancam as pétalas das flores, deixam-nas murchar até ficarem completamente secas e cinzentas, e com elas enrolam seus charutinhos. Mas sempre ainda há um resto de vida nas pétalas. Os homens cinzentos não conseguem obter tempo vivo. Por isso acendem esses charutos e os fumam. Só nessa fumaça é que o tempo está totalmente morto. E desse tempo morto dos seres humanos, os homens cinzentos extraem sua existência. Momô tinha se levantado. Ah, quanto tempo morto! Pois é, aquele muro de fumaça que eles levantaram lá fora, em torno da casa de lugar nenhum, é todo feito de tempo morto. Ainda há céu limpo o suficiente. Ainda posso mandar para as pessoas seu tempo integral. No entanto, quando essa abóboda escura se fechar sobre nós, a cada hora enviada por mim irá se misturar um pouco do tempo morto e fantasmagórico dos homens cinzentos. E quando as pessoas acolherem essas horas, ficarão doentes, até mesmo mortalmente doentes. Momô fitava Mestre Ora sem compreender. Que espécie de doença é essa? Perguntou baixinho. No começo, mal dá para perceber. Um belo dia, a pessoa não tem mais vontade de fazer nada. Nada lhe interessa, tudo a aborrece. Mas essa falta de vontade não desaparece. Pelo contrário, aumenta cada vez mais. Piora de dia para dia, de semana para semana. A pessoa se sente cada vez mais desanimada, mais vazia, cada vez mais insatisfeita consigo mesma e com o mundo, até que esse próprio sentimento desaparece e a pessoa não sente mais nada. Torna-se inteiramente indiferente e cinzenta. Distancia-se do mundo e desliga-se dele.
Não sente mais raiva nem satisfação. Não sente alegria nem tristeza. Não sabe mais rir nem chorar. Torna-se fria. Não consegue mais gostar de nada nem de ninguém. Quando chega a esse ponto, a doença é incurável. Não há mais volta. A pessoa corre de um lado para o outro com uma fisionomia vazia e cinzenta. Torna-se igual aos homens cinzentos, ou seja, é um deles. O nome dessa doença é tédio mortal. Momô teve um calafrio. Se você se recusar a lhes entregar o tempo de todos os seres humanos, os homens cinzentos transformarão todas as pessoas em seres iguais a eles? Sim. E com isso querem me pressionar. Levantou-se e continuou. Até agora, eu tinha esperança de que as pessoas se libertassem sozinhas desses espíritos malignos. Isso seria possível, pois foram elas mesmas que contribuíram para que eles passassem a existir. Mas não posso esperar mais. Eu preciso fazer alguma coisa. Só que eu não posso agir sozinho. Ele olhou para Momô. Você quer me ajudar? Quero. Terei de expô-la a perigos incalculáveis. Ou o mundo irá parar para sempre, ou começará de novo a viver. E isso dependerá só de você, Momô. Quer mesmo se arriscar? Quero! Repetiu Momô e dessa vez em tom decidido. Muito bem. Então preste muita atenção no que vou dizer, pois você estará totalmente entregue a si mesma e não poderei mais ajudá-la. Nem eu, nem ninguém. Momô meneou a cabeça e fitou Mestre Ora atentamente. Em primeiro lugar, saiba que eu nunca durmo. Se eu adormecer, no mesmo instante todo o tempo cessará. O mundo ficará parado. No entanto, não havendo mais tempo, os homens cinzentos também não poderão roubar de ninguém. Talvez ainda possam existir por alguns momentos, pois têm grandes reservas. Mas, quando seus suprimentos se esgotarem, eles se dissolverão em nada. Então é fácil. Infelizmente, não é tão fácil assim. Se fosse, eu não precisaria da sua ajuda. Não havendo mais tempo, eu também não poderia mais acordar. O mundo ficaria parado por toda a eternidade. No entanto, está em meu poder, Momô, dar só a você uma flor das horas, mas apenas uma, pois só uma floresce a cada vez. Assim, quando o tempo do mundo parar, você ainda terá 1 hora. Eu poderia acordar você. Só com isso não conseguiremos nada, pois as reservas dos homens cinzentos são muito, muito maiores. Em apenas 1 hora, eles teriam gasto uma parte mínima delas. Portanto, continuariam existindo. Sua tarefa será muito mais difícil. Os homens cinzentos logo perceberão que o tempo parou, pois não poderão mais se abastecer de charutos. Assim que isso acontecer, suspenderão o cerco e correrão para seus depósitos. Então você deverá segui-los, Momô. Se você descobrir seu esconderijo, poderá impedir que eles tenham acesso às suas reservas de tempo. Quando terminarem seus charutos, também os homens cinzentos terão chegado ao fim. Mas ainda restará uma coisa a fazer, e talvez seja a parte mais difícil. Depois que o último ladrão de tempo desaparecer, você deverá libertar todo o tempo roubado. Só quando esse tempo voltar aos seres humanos é que o mundo deixará de ficar parado e que eu poderei acordar de novo. Para tudo isso, você terá apenas 1 hora. Momô olhou para o Mestre Ora desarvorada. Não contava com aquele monte de dificuldades e perigos. Quer tentar mesmo assim? É a única e última possibilidade. Momô ficou calada. Achava-se incapaz de fazer tudo aquilo. Vou com você, a menina leu de repente nas costas de Cassiopeia. E como a tartaruga poderia ajudá-la?
No entanto, era pelo menos um minúsculo raio de esperança para Momô. A perspectiva de não estar completamente sozinha lhe deu coragem. Embora fosse uma coragem sem nenhum fundamento real, era suficiente para ela tomar uma decisão. Vou tentar, disse ela resoluta. Mestre Ora olhou-a demoradamente e sorriu. Muita coisa será mais fácil do que parece agora. Você ouviu a música das estrelas. Não precisa ter medo. Voltou-se para a tartaruga e perguntou: Então, Cassiopeia, você quer ir também? É claro, apareceu na sua carapaça. Essas letras se apagaram e apareceram as palavras: Alguém precisa cuidar dela. Mestre Ora e Momô sorriram um para o outro. Ela também vai receber uma flor das horas? Perguntou Momô. Cassiopeia não precisa, explicou ele, coçando carinhosamente o pescoço da tartaruga. É um ser fora do tempo. Ela carrega em si o seu próprio tempinho. Poderia continuar rastejando pelo mundo inteiro, mesmo que tudo parasse para sempre. Bem, disse Momô, tomada por um súbito desejo de ação, então o que vamos fazer agora? Agora nós vamos nos despedir. Momô engoliu em seco e perguntou baixinho: Será que nunca mais nos veremos? Voltaremos a nos ver sim, Momô. E até então, cada hora de sua vida lhe trará uma lembrança de mim. Pois vamos continuar amigos, não é mesmo? Claro! Agora vou embora. Você não deve me seguir, nem me perguntar para onde vou. Meu sono não é um sono comum. E é melhor que você não esteja perto. Só mais uma coisa. Assim que eu sair, abra imediatamente as duas portas. A pequenina com meu nome e a grande de metal verde que dá para o Beco do Nunca. Pois assim que o tempo parar, tudo ficará imóvel. E não haverá poder no mundo que faça essas duas portas se moverem. Entendeu? Guardou tudo direitinho, minha menina? Entendi. Mas como vou reconhecer o momento em que o tempo parar? Não se preocupe. Você vai perceber. Mestre Ora levantou-se e Momô também. Ele acariciou levemente seus cabelos desgrenhados. Adeus, Momô. Para mim foi uma grande alegria você me ouvir também. Mais tarde vou falar de você para todo mundo. De repente, Mestre Ora voltou a parecer incrivelmente velho, como daquela vez em que a levara ao Templo Dourado, velho como uma montanha de tempos remotos, ou uma árvore secular. Ele se virou e saiu depressa da salinha formada pelas caixas dos relógios. Momô ouvia seus passos se afastarem cada vez mais, até se confundirem com os tic-tacs dos relógios. Talvez tivesse entrado naqueles tic-tacs. Momô pegou Cassiopeia no colo e estreitou-a contra si. Sua maior aventura tinha começado, irrevogavelmente. Capítulo 20. Os perseguidores perseguidos. A primeira coisa que Momô fez foi abrir a portinha interna com o nome de Mestre Ora. Em seguida, correu pelo corredor com as grandes estátuas de pedra e abriu a enorme porta de metal verde. Teve que usar toda a sua força, pois as folhas da porta eram muito pesadas. Feito isso, voltou para a grande sala dos relógios e, com Cassiopeia debaixo do braço, ficou à espera do que aconteceria. Então aconteceu. Subitamente houve uma espécie de tremor, que não fez a sala tremer, mas o tempo. Foi, por assim dizer, um tremor de tempo. Não há palavras capazes de descrever o que aconteceu. O fenômeno foi acompanhado por um som que nenhum ser humano jamais ouvira. Era como um gemido provindo das profundezas dos séculos. Depois tudo passou.
No mesmo instante, as muitas vozes dos tic-tacs, roncos, campainhas, rangidos e batidas dos inúmeros relógios cessaram repentinamente. Os pêndulos interromperam suas oscilações no ponto em que se encontravam. Nada mais se movia. Imediatamente fez-se um silêncio tão absoluto como jamais ocorrera em parte alguma do mundo. O tempo havia parado. Momô viu então que tinha na mão uma imensa e maravilhosa flor das horas. A menina não percebera como aquela flor tinha chegado à sua mão. Apareceu de repente, como se sempre tivesse estado ali. Cautelosamente, Momô deu um passo. De fato, conseguia movimentar-se com a mesma facilidade de sempre. Os restos do café da manhã ainda estavam sobre a mesinha. Momô sentou-se numa das poltronas, porém as almofadas estavam duras como mármore e muito desconfortáveis. Na sua xícara restava ainda um gole de chocolate, só que não dava mais para levantá-la do pires. Momô quis mergulhar o dedo no líquido, que, no entanto, estava duro como vidro. Também não conseguiu apanhar as migalhas de pão que tinham ficado no prato. Como não havia mais tempo, nada mais se alterava, nem se movia. Cassiopeia começou a se agitar e Momô olhou para ela. Está perdendo tempo, apareceu na carapaça. Meu Deus, de fato, Momô se apressou. Atravessou a sala, esgueirou-se pela portinha e continuou correndo pelo longo corredor. Quando chegou à porta verde, deu uma espiada para a esquina e recuou na mesma hora. Seu coração começou a bater aos saltos. Os ladrões de tempo não estavam indo embora. Pelo contrário, vinham andando pelo beco do nunca, onde também cessara a contracorrente do tempo, na direção da casa de lugar nenhum. Aquilo não estava previsto no plano. Momô voltou em disparada para a sala e escondeu-se atrás de um grande relógio de pé, sempre com Cassiopeia debaixo do braço. Começou bem, murmurou ela. Ouviu os passos dos homens cinzentos no corredor. Passaram um de cada vez pela portinha, até se formar um batalhão deles na sala. Todos olhavam à sua volta. Impressionante! Então esta é a nossa nova morada. Foi a menina Momô que abriu a porta. Eu vi muito bem. Criança inteligente. É admirável como ela conseguiu dar um jeito no velho. Uma terceira voz idêntica respondeu. Na minha opinião, o tal fulano deu seu consentimento. Pois se a contracorrente no beco do nunca cessou, só pode ser porque ele a desligou. Deve ter compreendido que precisa se submeter a nós. Agora vamos acabar com ele. Onde será que se escondeu? Os homens cinzentos puseram-se a olhar em volta, quando um deles exclamou, com uma voz mais cinzenta ainda, Alguma coisa está errada, senhores. Os relógios... Vejam, os relógios estão todos parados, todos, até este relógio de areia. Ele mesmo os parou, disse outro sem muita segurança. Não dá para parar um relógio de areia, gritou o primeiro. Reparem, a areia parou no meio da queda. Também não dá para mover o relógio. O que significa isso? Ele ainda estava falando quando se ouviram passos apressados no corredor. Um outro homem cinzento entrou gesticulando agitado e gritou: Acabamos de receber notícias de nossos agentes da cidade. Seus carros pararam, tudo parou, o mundo está parado. Não é mais possível tirar a menor parcela de tempo de qualquer ser humano. Nosso sistema de abastecimento sucumbiu. Não há mais tempo. Ora, desligou o tempo. Por um momento houve um silêncio mortal. Depois um deles perguntou: O que você está dizendo? Nosso sistema de abastecimento sucumbiu. O que vai ser de nós, então, quando os charutos que estão conosco tiverem acabado? Todos sabem perfeitamente o que vai ser de nós, gritou um outro. É uma catástrofe terrível, senhores! Começaram a gritar todos ao mesmo tempo. Ora, pretende nos destruir! Temos de levantar o cerco imediatamente! Precisamos chegar aos nossos depósitos de tempo! Sem carros? Não vai dar! Meus charutos só vão durar mais 27 minutos! Os meus, 48! Então me dê alguns! Está louco? Salve-se quem puder! Os homens cinzentos se precipitaram para a portinha, tentando sair todos ao mesmo tempo. De seu esconderijo, Momô observava como lutavam, em pânico, empurrando, puxando uns aos outros numa confusão cada vez mais violenta. Cada um queria passar à frente do outro, lutando por sua vida cinzenta.
Os chapéus voavam de suas cabeças, saíam brigas e um tentava arrancar o charuto da boca do outro. Cada um que ficava sem charuto parecia perder as forças de repente. Ficava ali com as mãos estendidas, com uma expressão de desespero e medo no rosto, tornando-se cada vez mais transparente até sumir. Nada sobrava dele, nem mesmo o chapéu. No final, só restaram na sala 3 homens cinzentos que conseguiram sair pela portinha estreita e foram embora. Momô, sempre com a tartaruga debaixo do braço e a flor das horas na outra mão, correu atrás deles. Agora tudo dependia de ela não perder de vista os homens cinzentos. Ao passar pelo portão, viu que os ladrões de tempo já tinham chegado ao fim do Beco do Nunca. Lá, no meio das nuvens de fumaça, havia outros grupos de homens cinzentos, que gesticulavam agitados, falando todos ao mesmo tempo. Quando viram chegar correndo os que saíam da casa de lugar nenhum, começaram a correr também. Outros juntaram-se aos fugitivos. Em pouco tempo, todo o exército batia em retirada. Uma interminável caravana de homens cinzentos corria na direção da cidade, pela estranha região dos sonhos, com as casas brancas como neve e as sombras que se projetavam em todas as direções. Com o fim do tempo, também ali cessara a misteriosa inversão entre devagar e depressa. A coluna de homens cinzentos passou pelo imenso monumento Ovo e continuou até onde surgiam as primeiras casas comuns, aqueles quartéis de aluguel cinzento e esquálidos em que as pessoas moravam no limite do tempo. Também ali estava tudo imóvel. A uma certa distância, atrás dos últimos da fila, seguia Momô. Assim, iniciou-se uma caçada invertida através da grande cidade. Era uma caçada em que um imenso bando de homens cinzentos fugia, perseguido por uma menininha, com uma flor na mão e uma tartaruga debaixo do braço. Como era estranho o aspecto da grande cidade. Nas ruas e avenidas viam-se filas e filas de carros parados, com os motoristas imóveis atrás do volante, a mão no câmbio ou na buzina. Um deles estava com a mão na testa, olhando furioso para o que estava ao seu lado. Alguns ciclistas mantinham o braço estendido, indicando que iam virar a esquina. Nas calçadas, todos os pedestres, homens e mulheres e crianças, cães e gatos estavam parados e duros. Até a fumaça dos canos do escapamento estava imóvel. No cruzamento das ruas, guardas de trânsito com um apito na boca tinham se paralisado no meio de seus gestos. Na praça, um bando de pombos pairava imóvel no ar. Acima, um avião parecia pintado no céu. A água da fonte tinha aspecto de gelo. Algumas folhas, ao cair das árvores, tinham ficado suspensas no ar. Um cachorrinho que acabara de levantar a pata traseira ao lado de um poste parecia empalhado. Através daquela cidade imóvel como uma fotografia, os homens cinzentos corriam em disparada. Momô ia atrás deles, sempre com cuidado para não ser percebida pelos ladrões de tempo. De qualquer modo, eles já não prestavam atenção em nada, pois sua fuga tornava-se cada vez mais difícil e cansativa. Não estavam acostumados a percorrer distâncias tão grandes a pé, estavam ofegantes e sem fôlego. Além disso, ainda precisavam cuidar para manter o charuto na boca. Às vezes, algum deles o deixava cair e, antes que conseguisse pegá-lo no chão, dissolvia-se em nada. Mas não eram apenas os fatores externos que dificultavam sua fuga. Cada vez mais aumentava a ameaça por parte de seus próprios companheiros. Muitos deles, vendo seu charuto chegar ao fim, simplesmente arrancavam desesperados o charuto da boca de quem estivesse ao lado. Assim, seu número ia diminuindo, devagar, mas constantemente. Aqueles que ainda levavam uma pequena reserva na pasta precisavam tomar cuidado para que os outros não o percebessem, pois os que não tinham mais nenhum charuto avançavam nos mais ricos, tentando tomar-lhes o tesouro. Aconteciam brigas ferozes. Montes deles lançavam-se uns sobre os outros para se apoderarem de suas provisões. Os charutos acabavam rolando pela rua, provocando tumulto. O medo de sumir do mundo fizeram os homens cinzentos perderem a cabeça. Havia outro problema, que aumentava à medida que avançavam. Em alguns lugares da cidade, a multidão era tão compacta que os homens cinzentos tinham dificuldade para passar entre as pessoas, que se comprimiam como árvores numa floresta densa. Para Momô, que era baixinha e magra, era muito mais fácil. Mas até as peninhas pairando no ar estavam tão solidamente imobilizadas que os homens cinzentos quase quebravam a cabeça quando, por distração, esbarravam nelas. Era um trajeto longo, e Momô não tinha ideia de quanto ainda faltava para chegarem. Olhava preocupada para sua flor das horas, mas só agora ela desabrochara plenamente. Portanto,
ainda não havia motivo para se preocupar. Aconteceu então uma coisa que fez Momô, por um instante, esquecer todo o resto. Numa ruazinha transversal, ela avistou Beppo varredor. Beppo! Ela gritou exultante de alegria, correndo para ele. Beppo, procurei você por todo lado. Onde esteve esse tempo todo? Por que nunca mais apareceu? Ah, Beppo, querido Beppo! A menina quis pular no pescoço de Beppo, mas ricocheteou, como se ele fosse de gelo. Momô se machucou e as lágrimas subiram a seus olhos. Ficou olhando para ele, soluçando. Seu corpo baixinho estava mais encurvado do que antes. Seu rosto bondoso estava magro e pálido. Em torno do queixo crescera-lhe uma barba branca e rala, pois nem tinha mais tempo para se barbear. Segurava nas mãos uma vassoura velha, já muito gasta de tanto varrer. Beppo estava ali, imóvel, como todas as outras pessoas, olhando para a frente, para a sujeira da rua, através de seus pequenos óculos. Finalmente Momô o encontrara. Agora que não adiantava mais, pois ele não podia mais notá-la. E talvez estivessem se encontrando pela última vez. Ninguém poderia saber o que iria acontecer dali para frente. Se as coisas não dessem certo, o velho Beppo ficaria ali, parado daquele jeito, por toda a eternidade. A tartaruga começou a arranhar o braço de Momô. Adiante! Apareceu na sua carapaça. Momô voltou depressa para a rua principal e levou um susto. Não havia mais nenhum ladrão de tempo à vista. Correu na direção em que os homens cinzentos estavam fugindo, mas foi em vão. Tinha perdido sua pista. Ficou parada no lugar desesperada. O que fazer agora? Olhou interrogativamente para Cassiopeia. Continue, você vai achá-los, respondeu a tartaruga. Ora, se Cassiopeia sabia com antecedência que ela encontraria os ladrões de tempo, não importava que rumo tomasse, pois qualquer caminho daria certo. Então Momô saiu andando por onde lhe dava na cabeça, ora entrando à direita, ora à esquerda, ora seguindo reto, e acabou chegando à parte norte da grande cidade, nos bairros recém-construídos, com as casas todas iguais e as ruas compridas e retas que se perdiam no horizonte. Momô continuou andando, mas como todas as casas e ruas se pareciam, logo teve a impressão de que não estava saindo do lugar. Era um verdadeiro labirinto, mas um labirinto de irregularidade e igualdade. A menina já estava perdendo a coragem, quando avistou de repente um homem cinzento virando uma esquina. Ele mancava. Estava com a calça rasgada, perdera o chapéu e a pasta. Só na sua boca, de lábios apertados, ainda queimava o toco de um charutinho cinzento. Momô seguiu até um lugar que, numa fileira interminável de casas, de repente, faltava uma. Em vez dela, havia ali uma cerca alta de tábuas, que rodeava um amplo espaço quadrado. Na cerca havia um portão que estava entreaberto, e foi por ele que entrou o último retardatário dos homens cinzentos. Sobre o portão havia um aviso, e Momô parou para soletrá-lo. Cuidado, perigo de vida, expressamente proibida a entrada de estranhos. E capítulo 21, último capítulo, o fim, quando começa algo novo. Momô demorou um pouco para ler o aviso. Quando entrou pelo portão, o último homem cinzento também havia sumido. Diante dela havia uma vala enorme, com 20 ou 30 metros de profundidade. Em torno da vala havia escavadeiras e outras máquinas de construção. Sobre uma rampa que levava ao fundo estavam parados alguns vagões de carga. Aqui e ali havia vários operários, imobilizados em diferentes posturas. Para onde ir agora? Momô não conseguia descobrir nenhuma entrada que o homem cinzento pudesse ter utilizado. Olhou para Cassiopeia, que também parecia não saber de nada. Nenhuma palavra apareceu em sua carapaça. Momô desceu ao fundo da vala e olhou à sua volta. De repente viu mais um rosto conhecido. Era Nicola, o pedreiro que certa vez pintara um bonito quadro de flores na parede de seu quarto. Evidentemente ele também estava imóvel, como todos os outros, mas numa posição muito curiosa.
Tinha a mão em concha ao redor da boca, como se estivesse gritando alguma coisa para um companheiro, e com a outra mão apontava para a abertura de um cano enorme, a seu lado, no fundo da vala. Parecia estar olhando para Momô. A menina não pensou muito. Entendeu aquilo como um sinal e entrou pela abertura. Imediatamente começou a escorregar, pois o cano descia em declive íngreme, fazendo curvas fechadas. Momô, como num imenso escorregador, era jogada de um lado para o outro. Praticamente perdeu a audição e a visão, naquela corrida louca, que a levava cada vez mais para o fundo. Às vezes dava uma cambalhota e continuava escorregando de cabeça para baixo, mas não largava a tartaruga nem a flor. Quanto mais se aprofundava, mais sentia frio. Houve um momento em que chegou a se perguntar se sairia daquele túnel. No entanto, assim que lhe ocorreu essa ideia, o cano terminou de repente, num corredor subterrâneo. Ali já não era tão escuro. Havia uma luminosidade cinzenta que parecia emanar das próprias paredes. Momô pôs-se de pé e continuou andando. Como estava descalça, seus passos não faziam barulho, mas os dos homens cinzentos voltaram a ressoar à sua frente. Ela foi seguindo o ruído. O corredor ramificava-se numa infinidade de outras passagens. Era uma rede de artérias subterrâneas que parecia estender-se por baixo de todo o bairro novo. A certa altura, a menina escutou um burburinho de vozes. Adiantou-se e ficou à espreita num canto, cautelosamente. Viu à sua frente uma sala gigantesca, em cujo centro havia uma mesa de reuniões extraordinariamente comprida. Sentados à mesa, em 2 fileiras, estavam os homens cinzentos, ou melhor, os pouquíssimos que restavam. Que aparência miserável tinham aqueles últimos ladrões de tempo. Seus ternos estavam em farrapos. Tinham cortes e galos nas carecas cinzentas, e seus rostos estavam contorcidos de pavor. Seus charutos, no entanto, continuavam acesos. Momô observou que, atrás, no fundo da sala, havia uma enorme porta de cofre, que estava entreaberta. A sala exalava um frio gélido. Embora soubesse que não adiantava nada, Momô se encolheu toda e escondeu os pés debaixo da saia. Precisamos economizar nossas reservas, disse um dos homens cinzentos que estava sentado bem na frente da porta blindada. Não sabemos quanto tempo teremos de resistir. Precisamos nos restringir. Agora somos muito poucos. Nossas reservas darão para anos, gritou um outro. Quanto antes começarmos a poupar, mais iremos durar. E os senhores bem sabem o que quero dizer com poupar. Será suficiente que alguns de nós sobrevivam a essa catástrofe. Precisamos examinar os fatos objetivamente. Assim, nós que aqui estamos, senhores, já somos demais. Precisamos reduzir consideravelmente nosso número. É uma questão de racionalidade. Permitam que lhes peça, senhores, para fazermos uma contagem. Os homens cinzentos fizeram a contagem, sendo atribuído um número a cada um. Depois, o presidente da sessão tirou uma moeda do bolso e explicou. Vamos tirar a sorte. Coroa significa que os senhores com números pares ficam, cara significa que permanecem os de números ímpares. Jogou a moeda para o alto e voltou a pegá-la. Coroa! Gritou ele. Os que têm números pares ficam. Os que têm números ímpares são solicitados a se dissolver. Um lamento inexpressivo percorreu a fileira dos perdedores. Mas nenhum deles protestou. Os ladrões de tempo com números pares tiraram os charutos dos outros e os condenados dissolveram-se em nada. Agora, vamos fazer o mesmo mais uma vez, por favor, disse o presidente da sessão, quebrando o silêncio. O mesmo procedimento cruel foi repetido. Depois mais uma vez e mais outra, 4 vezes ao todo. Finalmente, só tinham sobrado 6 homens cinzentos. Estavam sentados 3 de cada lado, numa das extremidades da mesa, e olhavam-se gelidamente. Momô observou tudo horrorizada. Notou que cada vez que diminuía o número de homens cinzentos, o frio também diminuía consideravelmente. Agora já estava quase insuportável. 6 é um número feio, disse um dos homens cinzentos. Agora chega! Protestou um dos que estavam do outro lado da mesa. Não há razão para diminuirmos mais ainda nosso número. Se nós 6 não conseguirmos sobreviver à catástrofe, 3 também não conseguirão.
Não necessariamente. No entanto, se for o caso, sempre poderemos voltar a conversar sobre isso mais tarde. Fizeram silêncio por um momento, até que um deles comentou: É uma sorte a porta do depósito estar aberta quando a catástrofe começou. Se naquele momento a porta estivesse fechada, agora não haveria força no mundo capaz de abri-la. Estaríamos perdidos. Infelizmente não é bem assim, meu caro. A porta estando aberta, o frio dos congeladores irá diminuir. Aos poucos as flores das horas irão degelar. E como os senhores sabem, não poderemos impedir que elas voltem a seus antigos donos. O senhor acha que nosso frio já não é suficiente para manter as reservas congeladas? Infelizmente somos apenas 6. E o senhor pode avaliar por si mesmo a quantidade de frio que somos capazes de produzir. Estou achando que fomos precipitados reduzindo nosso número tão drasticamente. Não ganharemos nada com isso. Tínhamos que escolher entre 2 possibilidades. E nos decidimos por essa. Mais uma vez ficaram em silêncio. Quer dizer que talvez tenhamos que ficar aqui durante anos? Só olhando uns para os outros? Confesso que essa perspectiva não me parece animadora. Momô começou a refletir. Certamente não tinha sentido ficar ali só esperando. Quando não houvesse mais homens cinzentos, as flores das horas degelariam por si. Só que, por enquanto, eles ainda existiam e continuariam existindo sempre, se ela não fizesse alguma coisa. Mas fazer o quê? Já que a porta do depósito estava aberta e os ladrões de tempo poderiam se abastecer a qualquer momento. Cassiopeia esperneou e Momô olhou para ela. Feche a porta, estava escrito na sua carapaça. Não dá, ela está imóvel. Toque com a flor, foi a resposta. Se eu tocar a porta com a flor das horas, ela se fechará? Isso mesmo, apareceu nas costas da tartaruga. Se Cassiopeia estava dizendo, era porque ia acontecer. Momô pôs a tartaruga no chão com todo cuidado. Depois pegou a flor, que já estava começando a murchar e tinha perdido algumas pétalas, e a escondeu debaixo do casaco. Sem que os homens cinzentos a vissem, ela se esgueirou para debaixo da mesa, foi engatinhando até a outra ponta. Viu-se então entre os pés dos ladrões de tempo, com o coração aos saltos. Devagarinho tirou as flores das horas de debaixo do casaco, colocou-a entre os dentes e foi se rastejando entre as cadeiras, sempre sem que os homens cinzentos a notassem. Momô alcançou a porta entreaberta, tocou-a com a flor e, ao mesmo tempo, empurrou-a com a mão. A porta girou silenciosamente nas dobradiças e se fechou com um estrondo. O som se repercutiu pela sala em múltiplos ecos, que foram se espalhando pelos milhares de corredores. Momô deu um salto. Os homens cinzentos, que nem de longe imaginavam que algum outro ser além deles pudesse ter escapado àquela completa imobilidade, continuaram sentados, paralisados de susto, olhando para a menina. Sem perder tempo, Momô passou por eles, correndo para a saída da sala. Logo os homens cinzentos se recuperaram e saíram correndo atrás dela. É aquela menina horrorosa! Ela ouviu um deles gritar. É Momô! Não é possível! Como é que ela consegue se mover? Ela tem uma flor das horas! Urrou um terceiro. Foi com isso que ela conseguiu mover a porta! O quinto bateu com força na testa. Então também poderíamos ter conseguido! Nós temos um monte delas! Tínhamos! Mas agora a porta está fechada. Só temos uma saída. Precisamos tomar a flor das horas da menina, senão estará tudo acabado. Enquanto isso, Momô já tinha desaparecido pelos corredores, que se ramificavam infinitamente. Mas os homens cinzentos conheciam tudo aquilo bem melhor. Momô ia para um lado, ia para o outro e às vezes quase caía nos braços de algum dos seus perseguidores, mas sempre conseguia escapar. Cassiopeia também, a seu modo, participava da batalha. Só conseguia rastejar muito devagar, mas, como sabia de antemão por onde os perseguidores iriam passar, chegava ao lugar na hora certa,
Colocava-se no meio do caminho, de tal modo que os cinzentos tropeçavam nela e se estatelavam no chão. Os que vinham atrás iam caindo um por cima do outro. Desse modo, a tartaruga salvou Momô várias vezes de ser apanhada. É claro que muitas vezes ela mesma acabava sendo machucada contra a parede, chutada contra a parede. Isso, no entanto, não a impedia de continuar fazendo o que sabia de antemão que iria fazer. Nessa correria, alguns homens cinzentos, atordoados pelo anseio de se apossar da flor das horas, perderam seus charutos e se dissolveram em nada. Finalmente, só restaram 2. Momô voltou para a sala de reuniões. Os 2 ladrões de tempo correram atrás dela em volta da mesa, mas não conseguiram pegá-la. A uma certa altura, separaram-se, cada um correndo num sentido. Momô não tinha mais saída. Ficou encurralada num canto da sala, olhando amedrontada para os 2 perseguidores. Continuava segurando a flor apertada contra o corpo. Só lhe restavam mais 3 pétalas. O primeiro perseguidor esticou a mão para pegar a flor, quando o segundo o empurrou para trás. Não! A flor é minha! É minha! Os 2 começaram a brigar. O primeiro arrancou o charuto da boca do outro, que se virou e, com um gemido fantasmagórico, foi ficando transparente até sumir. E o último homem cinzento avançou para Momô. No canto de sua boca ainda queimava um minúsculo toco de charuto. Dê-me a flor! Disse ele ofegante. Com isso, o toco de charuto caiu-lhe da boca e rolou pelo chão. O homem cinzento se jogou no chão e, esticando o braço, tentou pegá-lo, mas não conseguiu mais. Voltou seu rosto cinzento, com muito esforço soergueu o corpo e estendeu a mão trêmula. Por favor, menina boazinha, dê-me a flor. Momô continuava encolhida no canto da sala, com a flor apertada contra o peito. Já sem conseguir articular uma palavra, recusou, balançando a cabeça. O último homem cinzento meneou a cabeça devagar. Está bem. Agora tudo se acabou. E também ele desapareceu. Momô fitava com olhos arregalados o lugar em que ele estivera deitado. Mas lá estava Cassiopeia, em cuja carapaça apareceu Abra a porta. Momô foi até a porta, voltou a tocá-la com a flor, que agora só tinha mais uma pétala, e a escancarou. Com o desaparecimento do último ladrão de tempo, também o frio se fora. Momô entrou no imenso depósito com os olhos arregalados. As flores das horas, em número incalculável, enfileiravam-se em longas prateleiras, como cálices de vidro. Cada uma era mais linda do que as outras, e não havia 2 que fossem iguais. Eram centenas de milhares, milhões de horas de vida. O ar foi ficando quente como dentro de uma estufa. Quando a última pétala da flor das horas de Momô estava caindo, começou de repente uma espécie de tempestade. Nuvens de flores de horas rodopiavam em torno dela e iam passando. Era como uma tempestade quente de primavera, mas uma tempestade de tempo liberto. Como num sonho, Momô voltou, olhou à sua volta e viu Cassiopeia no chão à sua frente. Na sua carapaça apareceram luminosas estas palavras. Voe para casa, Momô. Voe para casa. Foi a última vez que Momô viu Cassiopeia. A tempestade das flores intensificou-se de uma maneira indescritível e tornou-se tão forte que ergueu Momô, como se ela também fosse uma das flores. Momô foi carregada para fora dos corredores escuros, para cima da terra e da grande cidade. A menina sobrevoou telhados e torres numa imensa nuvem de flores, que se tornava cada vez maior. Era como se fosse uma dança alegre, acompanhando uma música maravilhosa, em que ela flutuava para cima, para baixo e girando em torno de si mesma.
Depois a nuvem de flores foi mergulhando suavemente e as flores foram caindo como flocos de neve sobre o mundo imóvel. E como flocos de neve, elas se dissolviam e voltavam a se tornar invisíveis, para voltarem ao lugar a que pertenciam, o coração das pessoas. No mesmo instante, o tempo recomeçou. Tudo voltou a se mover e a se deslocar. Os carros avançavam, os guardas de trânsito apitavam, os pombos voavam e o cachorrinho fez sua pocinha ao pé do poste. As pessoas nem perceberam que durante 1 hora o mundo havia parado, pois na verdade não se passara nenhum tempo entre a interrupção e o recomeço. Para elas, foi o tempo de um piscar de olhos. No entanto, alguma coisa havia mudado. De repente, todas as pessoas tinham muito tempo. É claro que todas estavam muito contentes com isso, mas ninguém sabia que, na verdade, era seu próprio tempo economizado que estava voltando de um modo maravilhoso. Quando Momô recuperou totalmente a consciência, estava novamente numa rua. Era a rua transversal onde antes encontrara Beppo. E, de fato, lá estava ele. Estava de costas para ela, apoiado na sua vassoura, olhando pensativo à sua frente exatamente como antes. Não tinha mais pressa. E não conseguia entender por que, de repente, sentia-se tão confortado e tão cheio de esperança. Talvez agora eu já tenha poupado as 100.000 horas para resgatar Momô, pensou então. No mesmo instante, alguém o puxou pela manga. Voltou-se e viu Momô a seu lado. Não há palavras para descrever a alegria daquele reencontro. Os dois riam e choravam, falavam ao mesmo tempo e, naturalmente, muita tolice, como sempre, acontece quando estamos embriagados de felicidade. Não paravam de se abraçar e as pessoas que passavam ficavam olhando, alegrando-se, rindo e chorando com eles, pois agora todas tinham tempo para isso. Afinal, Beppo pôs a vassoura no ombro, pois, como é de se compreender, por aquele dia o trabalho estava encerrado e os dois saíram andando pela grande cidade, de braços dados, a caminho de casa, o velho anfiteatro. Tinham muita coisa para contar um ao outro. Havia muito tempo também que não se via a grande cidade como naquele dia. Crianças brincavam no meio da rua e os motoristas, que eram obrigados a esperar, as observavam sorridentes. Muitos até desciam do carro para brincar junto. Por todo lado viam-se pessoas conversando amigavelmente e trocando notícias detalhadas sobre suas vidas. Quem ia para o trabalho tinha tempo para admirar as flores de uma janela ou alimentar um passarinho. Os médicos tinham tempo para se dedicar a seus doentes. Os trabalhadores podiam realizar seu ofício com tranquilidade e amor, pois já não havia a preocupação de fazer o mais possível no menor tempo. Muitos, porém, nunca souberam a quem deveriam agradecer tudo aquilo e o que de fato acontecera naquele instante, que para eles havia durado um piscar de olhos. A maioria das pessoas não teria acreditado. As únicas que acreditavam e sabiam eram os amigos de Momô. Assim, naquele dia, quando Beppo e a menina chegaram ao anfiteatro, já estavam todos à sua espera. Gigi Guia, Paulo, Máximo, Franco, Maria com sua irmãzinha Dedé, Cláudio
e as outras crianças, Nino e Liliana, os donos do bar com seu bebê, Nicola, o pedreiro, e as demais pessoas da vizinhança, que sempre iam até lá e que Momô gostava de ouvir. Então houve uma festa, tão animada como só os amigos de Momô sabiam fazer, que durou até as velhas estrelas ocuparem o céu. Depois que a alegria, os abraços, os apertos de mão, os risos e os gritos se acalmaram, sentaram-se todos nos degraus cobertos de capim. Fez-se silêncio. Momô foi para o centro da grande arena. Lembrou-se das vozes das estrelas e das flores das horas. E com voz clara, começou a cantar. Na casa de lugar nenhum, Mestre Ora, que o tempo, ao voltar, acordara de seu primeiro e único sono, estava sentado sorridente em sua poltrona junto à mesinha, observando Momô e seus amigos através dos óculos de visão global. Ainda estava muito pálido e parecia convalescer de uma doença grave, mas seus olhos brilhavam. Cassiopeia, disse ele carinhosamente, coçando-lhe o pescoço. Vocês duas se saíram muito bem, hein? Vai ter de me contar tudo, pois desta vez não pude observá-las. Mais tarde, apareceu nas costas da tartaruga e ela deu um espirro. Será que você se resfriou? Perguntou o Mestre Ora preocupado. E como? Respondeu Cassiopeia. Deve ter sido por causa do frio dos homens cinzentos. Imagino que você deve estar exausta e querendo, antes de mais nada, dar uma boa descansada. Portanto, pode se recolher. Obrigada, apareceu na carapaça. Cassiopeia saiu rastejando, procurando um canto escuro e sossegado. Recolheu a cabeça e as 4 patas, e nas suas costas, visíveis apenas para quem leu esta história, foram aparecendo devagarinho as letras. Fim. E um breve pós-fácil do autor, meus caros. Talvez alguns de meus leitores tenham muitas perguntas em seu coração, mas temo que não poderei ajudá-los. Devo confessar que escrevi esta história unicamente de memória, tal como me foi contada. Eu não conheci Momô nem seus amigos pessoalmente. Não sei o que lhes aconteceu depois e como estão hoje. Quanto à grande cidade, eu só posso fazer suposições. A única coisa que posso acrescentar é o seguinte. Eu estava fazendo uma longa viagem, aliás, ainda estou, quando certa noite compartilhei a cabine de um trem com um passageiro muito estranho. Estranho no sentido de que eu não conseguia avaliar sua idade. No início, achei que estava sentado diante de um velho. Logo vi, no entanto, que havia me enganado, pois meu companheiro de viagem pareceu-me, de repente, muito jovem. Também essa impressão revelou-se falsa. Seja como for, ele me contou toda essa história durante a longa viagem. Quando terminou, nós dois ficamos em silêncio por alguns momentos. Então o passageiro enigmático acrescentou mais uma frase que não posso deixar de transmitir aos leitores. Disse ele: contei-lhe esta história como se já tivesse acontecido. Mas também poderia ter contado como se fosse acontecer no futuro. Para mim, não há muita diferença. Ele deve ter descido na estação seguinte, pois depois de alguns momentos percebi que estava sozinho na cabine. Infelizmente, nunca mais o encontrei. Mas se algum dia voltasse a encontrá-lo, gostaria de lhe fazer muitas perguntas.